Vamos dar continuidade à nossa mini, então, tá? Agora, a gente vai fazer a parte do laço e da roupinha. Aqui eu já preenchi, para ser mais rápido o vídeo, tá bom? Mas é só preencher com vermelho e escurecer com vinho na parte mais escura, onde que tá encostadinho na mini, tá bom? Aí, eu vou usar vermelho tomate, vinho e terra queimada. Aí, depois que você já sombreou, você vem com esquinha de terra queimada e vai realçar só a parte onde é mais profundo. Mas é só um pouquinho mesmo, só pra realçar a parte escura. Com a pontinha, pouquinha tinta. Aí vem e realça, espalha, tá? No todo o trabalho. Só em alguns pontos, só onde tem mais escondidinho, assim, mais pertinho. Só pra aprofundar mais, tá bom? E aqui também. Aí agora a gente vai pra parte do laço, tá? O laço, a gente vai começar com o vinho. Aí aqui é a parte de dentro do laço, né? Então, é onde vai ser o mais escuro. Passa vinho. E espalha. Aí, vem com o vermelho tomate. Aí, você vai começar a pintar de fora pra dentro, pra encontrar com o vinho. Assim. Aí, encontra com o vinho e mescla as duas cores, tá? Aí, com o vinho ainda, vem aqui na parte de dentro do laço, perto do nozinho do laço, né? Faz o contorno do nozinho. E puxa. Aí, aqui embaixo também, vai fazer uma dobrinha do lacinho. Deixa bem marcado a parte aqui de baixo. E espalha um pouco mais a parte de cima. Aí, aqui também, essa parte do laço tá por cima dessa. Então, a gente vai escurecer aqui, pra fazer o efeito da sombra. E puxa. Aí, com o vermelho, a gente vai preencher o resto. Agora, é importante preencher toda a parte do trabalho. Aqui nessa pontinha, lado de fora, a gente vai escurecer um pouquinho. E com vermelho tomate ainda, a gente vai preencher todo o resto. Aí, tenta deixar aqui bem retinho, bem bonitinho. Aí, aqui a gente não vai tampar todo o vinho. A gente tem que encontrar as cores. Aqui na parte de baixo, como tem essa dobrinha aqui, então, a gente vai com a tinta pro lado de fora. A gente vai
respeitar onde tem essa curvinha. Agora a gente vai de novo até misturar as cores, cobrindo tudo onde falhou agora. Agora a gente vai realçar a parte escura. Verificou que cobriu tudo. Pega o terra queimada, pouca tinta, só no cantinho do pincel, tá? Vem aqui na parte de dentro do laço. E vai escurecer. Aí tira o excesso do pincel. E vai suavizar, tá? Aí você vai fazendo o movimento do laço, tá? Como se ele fosse assim, ó. Circular, tá? Aí aqui, só a pontinha do pincel também. Você vai fazer o contorninho. Aqui também, onde tem o mais escuro. E aqui também, onde a gente tinha feito a dobrinha. Aí aqui, vai vir daqui pra cá. E vai puxar, fazendo o desenho do laço, tá? Pouca tinta, tá, gente? Que é só pra realçar. Aí, até essa tinta secar um pouco, a gente vai preencher o meio, tá? Porque eu quero que ela esteja mais sequinha pra mim dar a luz depois. O nozinho do laço, eu faço as pontas mais escuras, puxo pro meio. As duas pontas. Puxa pro meio. Aí, com o vermelho tomate, eu usei o vinho, tá? Pra fazer isso, as mesmas cores que a gente usou na outra ponta. Aí, com o vermelho tomate. Gente, eu adoro esse vermelho tomate. Aí, você vai unir as cores. Aí, com o terra queimada, vai fazer a mesma coisa. Onde é aqui mais escuro e na parte de cima. Também é pouca tinta, tá? Limpa o excesso. E vem escurecendo. Ai. Agora, do outro lado, é a mesma coisa, tá? Vem pra cá. E espalha. Esse lado, ele não tinha essa dobra aqui. Mas eu gosto mais com a dobrinha. É aqui a mesma coisa. A gente vai fazer
a voltinha pra cá. Como se fosse uma vírgula, tá? Espalha. Aí daqui pra cá também. Aí aqui você já não pode fazer movimentos circulares. Você já tem que ir fazendo o formato do laço. Você já tem que ir com o pincel fazendo o formato do laço, tá? E aqui eu vou fazer como o outro. Com o vermelho, a gente vai unir. Aí, igual, mesma forma que a gente fez o outro, de fora pra dentro. O escuro a gente fez de dentro pra fora. Agora, a gente vai encontrar de fora para dentro. Tentar tirar as marcas, né? De onde começou, de onde terminou. A marca da tinta, eu quero dizer, né, gente? Aí aqui é a mesma coisa. Você já vai fazer o formato do laço, tá? Esse lado, a mesma coisa que a gente fez do outro. Vai preencher aqui. Aqui a tinta pro lado de fora do pincel. Espero que minha mão não esteja na frente, porque no outro vídeo minha mão ficou bastante na frente. Aqui você vai encontrar com o vinho. Não esquece que tem que apertar sempre o pincel. Agora, com o terra queimada, a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro, tá? Vamos reforçar a profundidade.
tentar deixar marcado o menos possível, tá, gente? Aqui também. E aqui a gente vai reforçar também só um pouquinho. E aqui. Lava bem o pincel. Agora, aquele lado já secou um pouco, tá? Eu gosto agora de pegar um pincel que tem um pouco mais de pelinho, né? Porque aquele ali já tá bem gasto. Pôr minha tinta pra cá. Aí, com o vermelho fluorescente, o de tampinha preta, a gente vai pegar a tinta de um lado só do pincel, tirar o excesso. E agora, nós vamos começar a dar brilho, tá? Aí, a tinta pra fora, né? Porque o brilho vai bater de lá pra dentro. Vamos... E espalha. Aí, aqui também, aqui você vai pegar mais na ponta, no meio, né? Bem mais no meio, ó. Aqui é pra ele dar volume, né? As pontinhas mais escuras, então é como se o laço estivesse fazendo assim. Aí, aqui você vai, tipo, vai e vem, sem tampar. Pra ficar meio irregular. E aqui embaixo também. Principalmente no meio, tá? E aqui, a gente vai... Aqui agora precisa limpar um lado só do pincel. E a gente vai realçar as pontas. Aí, aqui você tem que fazer o desenho da dobrinha, no caso, né? Aqui no meio, a gente quer o brilho no meio, que é pra dar a impressão que tá assim, né, redondinho. Então, daqui pra cá, você vai fazer o movimento do laço. Daqui no meio de vai e vem. Aí, a hora que chega do meio pra cá, você vai virar o pincel e vai fazer o contrário. Aí. Principalmente no meio. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Vai vir aqui. Mais no meio. E aqui desse lado, aqui também, mesma coisa. Você vai vir de lá. O brilho a gente não vai tampar todo o vermelho tomate. É só em alguns pontos, só para realçar.
tinta de um lado só do pincel. Aí, agora aqui, a parte de baixo, onde eu já tinha pintado, a gente só vai dar brilho. Aí, brilho nas pontas. Brilho aqui no meio. E brilho nessa ponta. Aí, depois que secar bem, aí a gente vai fazer as bolinhas, né? As bolinhas brancas. Mas aí tem que estar bem sequinho já. Aí, depois que faz a bolinha branca, a gente dá uma realçadinha na sombra e na luz, pra parecer que a bolinha é do tecido mesmo, né? Seria do próprio lacinho, e não que ela tá grudada em cima, só. Tá bom? Aí o lacinho, e por enquanto, tá pronto. Falta só deixar secar bem pra gente fazer as bolinhas. Agora a gente vai fazer a mãozinha dela. A mãozinha, a gente vai usar o cinza lunar e o branco. Deixa eu chacoalhar. Aí o branco. E o cinza. Aí vem com o cinza. Gente, eu tô usando ainda o mesmo pincel. Eu troco poucas vezes de pincel. Eu só troco quando é muito pequenininho o lugar. Ou precisa de algum efeito, alguma coisa. Porque senão eu sempre uso o mesmo. É de gosto, de adaptação mesmo. Aí vem com o cinza lunar. E vai preenchendo onde tem sombra. No meio dos dedinhos. Né? Fazer a separação dos dedinhos. E perto do rostinho dela. Porque a cabecinha, a cabeça tá por baixo, né? A mãozinha tá embaixo da cabeça. Então, a cabeça tá fazendo sombra na mão. Aí, fez isso, a gente tem que espalhar a tinta. Faz isso e espalha a tinta. Aí, agora aqui é movimentos circulares, tá? Pra não ficar marcado. Aí, aqui também é o pulso, né, da luvinha dela, também é cinza. Aí, nesse último dedo, a gente vai fazer uma sombra aqui no meio. Aí, a gente vai vir com o branco. E vai unir as cores. Aí, tinta aqui também. Fazendo o contorninho do dedo. Aí, faz bem redondinho, que é a mãozinha dela, o dedinho, né? E aqui a gente vai encontrar.
Aqui também, tá? A gente vai passar o branco, sem apagar todo o cinza, mas tem que deixar um pouco branco. Porque de qualquer forma a luvinha dela é branca e não cinza, né? E feito isso, depois também a gente qualquer coisa pode realçar um pouco o cinza, se sumir muito, né? Dá pra realçar depois. Aí aqui também. Pontinha do dedo. E aqui também. E nessa parte. Aqui, como o pincel é um pouco grande, eu uso a pontinha do pincel, tá? Mas você pode trocar de pincel, pode pegar um pincel menorzinho. Não tem problema. Eu, como disse, eu sempre uso quase o mesmo pincel o tempo todo. Aí, com o cinza de novo, a gente vai fazer a separação da outra mãozinha. Aqui. Sempre passa a tinta e já espalha. Aqui também. Agora a gente vai fazer a separação dessa parte. Depois que a gente fizer contorno, ele realça bastante também. Aí esse dedinho tá por baixo. Então a gente vai escurecer a pontinha dele. Aí vem com o branco. Tinta pro lado de fora. Que agora a gente tinha feito de dentro pra fora. Agora a gente vai fazer de fora pra dentro. Pra encontrar as tintas, né? E pra parte mais forte da tinta ficar pro lado de fora. Que é a mesma coisa. E aqui é o dedinho. A gente faz o contorno bem certinho.
E aqui a gente vai fazer na pontinha de cima do dedinho. Aí, se precisar, pode realçar só um pouquinho, tá? Onde apagou bastante. Aí, vem dar uma realçada. Que nem aqui, ó. Eu achei que eu passei muito branco. Aí, vem com o cinza de novo. Aí, depois que o branco secar tudo, a gente pode retocar ele. Porque agora o branco dá uma sumidinha. Aí, se quiser, com o preto, mas o preto tem que ser muito pouco mesmo. Só a pontinha. Aí, vem onde é mais escuro. E dá uma aprofundada, assim. Tá vendo? Eu quase mal relo na tinta. Porque ele é muito forte, né? E eu não quero a mão preta. Aí só nos cantinhos. Não pode pôr a tinta e depois demora muito pra vir espalhar, tá? Porque aí ela vai secar ali onde você deixou a tinta. Aí. Aí limpa o pincel. Enquanto isso, dá uma secadinha. Aí vem com o branco de novo. O branco também não é inteiro agora, a gente só vai dar mais luz. Da mesma forma que a gente fez aqui no laço, a gente vai deixar mais claro os pontos de luz. Bem no meio. Nas pontinhas, né? Pronto. Aí só falta o contorno. Aí eu vou esperar secar mais pra fazer o contorno, tá bom? E eu vou achar o stencil pra gente fazer a bolinha, aí eu volto depois. Agora a gente vai fazer as bolinhas, tá? Do lacinho. Então, com stencil, eu usei um stencil que tem uma bolinha, isolei a lateral, porque só tenho esse, tá? Aí, com o branco, a gente vai fazer a bolinha, tá? Faz bolinha aleatória. Aqui, como é metadinha da bolinha só, então respeita o outro lado. Aí, faz quantas
você preferir. Sem muito excesso de tinta, tá? Fiz algumas bolinhas. Achar que já é o suficiente. Bolinha. Também não tem uma regra, né? Aqui na roupinha dela também vou fazer algumas. Feito as bolinhas, a gente vai esperar secar, tá? Pra dar continuidade nelas, esperar ela secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazer o contorno da mãozinha. Põe a misturinha. Aí, tinta de um lado só, tenta tirar o excesso, tá? Aí, com a pontinha do pincel, a gente vai fazendo o contorno. Sempre só com a pontinha do pincel. E tenta deixar ele reto, o mais reto possível, tá? Sem inclinar ele. Faz todo o contorno. Mão bem suave. Não põe muita tinta, porque senão, a hora que você põe, encosta a ponta do pincel, aí ele borra. Tenta apoiar, né, aqui, ó, pra mão ficar um pouco mais firme. Aí fez o contorno, vai pra outra mãozinha. Eu acho que o contorno dá outro realce. E aqui também, ó, você pode fazer, porque aí fica retinho, sabe? Aqui tem uma dobrinha na mãozinha dele. Como se tivesse uma voltinha, né? Ai, desculpa, acho que não tava fora, né? Mãozinha.
É ruim gravar sozinha, a gente não vê direito, né? Ou... Aí, feito isso, eu gosto de contornar todo o desenho. A parte do vestidinho também. Agora a gente vai contornar o lacinho. Cuidado para o braço não relar aqui, tá, gente? Se a tinta estiver grossa, aí você põe mais produtinho nela, tá? Em volta do nozinho, né? Feito isso, eu acredito que as bolinhas já devem ter secado um pouquinho. Agora, você vai pegar um pincel pequeno, tá? Esse é o 454, pincel 0 da Condor, tá? Vai pegar o vinho, tinta de um lado só do pincel, tira o excesso, aí você vai vir nas bolinhas, sem muita tinta, tá, gente? Pouquinha tinta. E vai dar uma sombreada nas bolinhas. Pouco. Sempre só na parte de baixo, não é nela inteira, não. Só na partinha de baixo, assim. Pouca tinta. A tinta é virada pro lado da bolinha. Em todas as bolinhas. E sempre na mesma direção, tá? Se você fez aqui embaixo, vai ser todas embaixo. Não pode fazer uma aqui e outra pro lado de cima. Aí fica feio. Porque você tá como se tivesse uma sombrinha embaixo delas. Não é reto também, é fazendo o mesmo movimento da bolinha, tá? Como se fosse uma vírgula embaixo delas. Uma coisa suave. Isso é opcional também, tá? Se não quiser, pode deixar normal mesmo. Depois, feito isso, vai limpar o pincel, pegar tinta branca. Aí você vai fazer a mesma coisa, pouca tinta, só que com a parte da bolinha. E só na parte de baixo. Só vai dar uma realçada. Se quiser pôr o stencil também pode, tá? Aí só bate o stencil de novo. É que como só é
na parte de baixo. Às vezes é mais rápido só fazer assim. Esse é o pequenininho, tá, gente? Sempre pouca tinta. Aí dá a impressão que as bolinhas é em 3D, né? Como se elas tivessem fundo, né? As bolinhas. Ah, errei. Se tiver seco, dá pra tirar ainda. Se tiver seco, não, desculpa, se tiver molhado. Sempre pouquinha tinta, tá? Aí depois que secar, você pode, se quiser, mas nem... Ai, eu esqueci dessas aqui, ó, mas nem é preciso também. Esqueci dessas. Pronto. Aí depois que secar, dá pra fazer uma luz branca assim. Depois que secar tudo. Tá bom? Aí é só assinar seu nome. Espero que tenha gostado.